Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, ou melhor, ao 16. Eu acho que você vai ouvir a primeira vez uma pregação em genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor seja conosco. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz ao coração de cada um de nós, a nós, os homens, ó Deus, em nossas deficiências, em nossas fraquezas, ó Deus, em nossas falhas, muitas vezes para fazer e exercer o papel de homem. Mas o Senhor seja conosco e nós te pedimos que a palavra de Deus fale aos nossos corações e renove as nossas forças e a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Nós falamos aqui alguma coisa que parece, né? Vamos pensar assim, o dia que vai vir agora de noite, né? Depois de ontem nós falamos algumas coisas e de manhã também Deus nos falou, Deus nos exortou, Deus nos confortou, na verdade nos despertou pela palavra dele para o que nós, como homens, e aí você fica pensando, qual é a esperança para o homem de Deus? E aqui fica homem no sentido de sexo masculino, não é? E aí a gente fica pensando, o que Deus tem para nós, qual o nosso papel e qual a expectativa de nossas vidas em meio às nossas deficiências e à nossa falha em exercer o papel de homem. E eu acho que hoje ser homem é difícil, na verdade. E eu não digo sexualmente falando, eu digo moralmente, de caráter, de pessoa, de autoridade e de responsabilidade. Porque há uma pressão muito grande para que você ceda, para que você não exerça o seu papel de pai, de marido e de homem na sociedade, na sua casa. Os seus filhos se tornam rebeldes. A intromissão do Estado na educação familiar, as leis que proíbem a disciplina, as leis que amenizam para que, como aconteceu esses dias, né? Um pai estava ensinando o seu filho, o pai era pedreiro, saiu até na mídia, né? E o pai estava ensinando seu filho a ser pedreiro, estava trabalhando, rebocando e ensinando a ele. Esse pai foi processado pelo conselho tutelar.
absurdo. E como eu falei há muito tempo, eu falei ontem, do pai nos Estados Unidos, que acabou processando, entrou na justiça para que o filho de 30 anos saísse de casa. Na verdade. E aí a gente vive nessa situação muito séria, não é? Porque há um favorecimento para que a rebeldia seja favorecida e que a autoridade paterna ela desapareça, seja qual for a idade que seu pai tem ou a sua mãe. E aí nós queremos tratar, e justamente nesse texto algumas coisas nos chamam a atenção justamente a respeito de homens, e claro, aparece algumas mulheres nesse texto, né? Na verdade, e é uma coisa rara, em genealogia, termos mulheres. Você vai ler a genealogia no Antigo Testamento, tem mulher, na verdade. Tem homens, fulano gerou a cicrano, homem não gera. Mas tem lá, claro, fica lá homem, porque a evidência ficava no homem. E a responsabilidade de gerar tanto é tão grande que o fato de Deus mandar circuncidar o homem, não a mulher, como fazem os muçulmanos, está na responsabilidade do homem, de gerar filhos a partir do ato sexual, a partir do uso do seu objeto de sexualidade. E aí a palavra de Deus chama isso justamente essa atenção da responsabilidade de ser homem. E aí a palavra do Senhor nos chama a atenção nesse texto para nós. E eu queria falar de alguns homens nesse texto, que o texto de genealogia ele nos traz. E ele termina, interessante, se você observar, ele termina com Jesus Cristo. Uma coisa que o livro de Mateus vai falar, o porquê do livro começar falando sobre Cristo sendo filho de Davi, filho de Abraão, é porque o livro de Mateus ele trata sobre o reino de Deus, o reino de Deus que está nascendo. E aí essa ideia aqui de começar para o filho de Davi, filho de Abraão, é que na verdade em Abraão, em Cristo, o Israel ou o novo Israel está nascendo. Não é mais aquele Israel. Tanto que João vai falar no capítulo 15 que Jesus é a videira verdadeira, porque até então Israel era considerada a videira de Deus, a vinha do Senhor. Você vai ver isso nos Salmos, você vai ver isso nos profetas, e aí Jesus é a videira verdadeira. A partir dele, Deus está fazendo nascer o verdadeiro Israel, o Israel de Deus. E aqui, justamente, há duas coisas. Em Abraão se nasce uma nação, porque ele diz que ele é filho de Abraão, e em Davi ele é um rei, descendente de outro rei. Então, ao mesmo tempo, há um rei nascendo e há uma nação. E aí Mateus vai tratar sobre o evangelho do reino. E todo o evangelho de Mateus vai tratar especificamente sobre isso. Tanto que você vê diversas vezes que ele diz as parábolas do reino: o reino de Deus é assim, o reino do Senhor é assim, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim. E quando vier o reino de Deus, então a ênfase justamente no reino de Deus. Mas eu queria tratar com vocês de alguns homens que estão nesse texto e que às vezes a gente não para perceber do que o texto nos fala a respeito de homens que estão aqui. O primeiro deles que o texto nos fala é Abraão. E talvez a gente fique pensando assim: Abraão foi o homem, e a Bíblia trata ele como o pai da fé, e Isaías diz que Deus chama ele de meu amigo, amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus, Abraão era próximo do Senhor. Mas Abraão teve as suas falhas dentro da sua casa. Abraão, Deus fez uma promessa para ele de que haveria de ter um filho, e como a promessa demorava, e chegando aos 86, quase 10 anos depois, mais de 10 anos, ele resolveu ouvir a palavra da sua mulher, e teve um caso, na verdade, ela aprovou o relacionamento dele com a sua serva Agar, e acabou tendo um filho, e esse filho dentro da casa de Abraão criou um problema.
Sara ficou com ciúme, como a gente viu de manhã, e acabou mandando o filho embora, e Abraão ficou calado. Mas Abraão está aqui na genealogia do Senhor. Depois a gente sabe que depois de algumas coisas, Deus chama Abraão a atenção, e no capítulo 17, Deus diz para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Até que Deus faz uma prova com Abraão e pede o seu filho. E no capítulo 22 de Gênesis, ele está pedindo o seu filho, e ele repete essa frase: o filho que tu amas. Abraão amava muito o filho dele, e Deus queria saber se Abraão amava mais a Deus do que o filho dele, e Deus pediu o Isaac de Abraão. E a gente sabe que Abraão fez. Depois você tem Davi, e você fica olhando assim: poxa vida, Davi era um homem segundo o coração de Deus, a palavra de Deus diz. Mas Davi também falhou. Em determinado tempo, Davi não foi no último momento em que ele não foi para a guerra, ficou em casa e mandou Joabe e Urias para a guerra, e ele ficou em casa. Enquanto ele estava ali naquela ociosidade, ele olhou para a varanda da outra casa. Havia uma morena tomando banho, e era comum, porque depois havia em Israel uma cultura da purificação. Então as mulheres, depois do período menstrual, que era o período que é considerado impuro, e a mulher não poderia ser tocada, tanto que você vai ver que ela acaba ficando grávida com isso. Então o homem não podia tocar na mulher, porque era considerada impura nesse caso, né? Com a mulher quando estava nos seus períodos, e ela estava tomando banho, se lavando, se purificando naquele instante. Davi olhou para aquela mulher e desejou aquela mulher, e não somente desejou, armou tudo e trouxe ela para dentro da casa dele. Teve um relacionamento, um ato sexual com a mulher de outro homem, quando tudo parecia que tinha perdido. Justamente Davi descobre que ela está grávida, e é nesse instante que Urias volta da guerra e vem, e Davi tenta embriagar Urias para que ele deite na sua cama, na cama de sua mulher, para que aquele filho parecesse que foi de Urias e não de Davi. Mas Urias tem um caráter, e ali o texto fala bem claro que Urias tem um caráter mais de responsabilidade com o rei. E ali vai desvendando todo o livro de Reis, de Samuel, vai desvendando toda como que Davi vai armando, até que Davi arma para matar Urias. Ele manda uma carta para Joabe, que não fui eu. Ele manda uma carta para o general dele e manda com que Joabe coloque Urias na frente do campo de batalha. Ele estava decretando a morte de Urias, e Urias morre. E Natã abre uma profecia contra Davi, de um homem pobre que tinha só uma ovelha. Ele fica revoltado, Davi, e Natã diz: você é esse homem. E ele cai em si, e ele escreve 2 belos salmos, 32 e 51. 51 principalmente, tratando sobre esta hora, esse momento, de quanto que ele é pecador, e quanto que, enquanto eu não confessei o meu pecado, o Senhor esmagou os meus ossos. E Davi vai confessar os seus pecados, mas está lá na Bíblia relatado para mim e para você, um homem de Deus que falhou dentro de sua casa. A partir daquele instante, Natã diz assim: que a espada não se apartará da tua casa.
E Davi não tinha somente um filho. Davi teve 4 mulheres, e dessas mulheres vieram filhos. É na casa de Davi que Amnon vai ter um relacionamento com uma de suas irmãs. Ele vai cometer incesto dentro da casa. Não é verdade? Absalão descobre que este camarada, Amnon, abusa da sua irmã. E ele arma para matar o irmão dele. E ele reúne todos os filhos do rei, ou seja, todos os príncipes, filhos de Davi. E ocorre um homicídio igual na casa de Adão e Eva. Um irmão mata o outro. Ah, pastor, mas é por parte de pai. É irmão. Absalão resolve fugir para longe, porque o pai não resolve nada. E Absalão vai para bem longe, e vai para a terra dos inimigos do pai dele. Vai morar com os inimigos do pai dele. Joabe intercede por Absalão para trazê-lo de volta. Mas Davi coloca Absalão bem distante da sua casa. Mas Davi não procura Absalão. Davi se omite. Davi não processa e não vai procurar o seu filho de maneira nenhuma. Sabe o que acontece? O filho resolve tomar o reino do pai. E aí a história vai, e a palavra de Deus diz que Davi resolve sair para não brigar com o filho. E numa batalha bem na frente, você pode ler o texto depois, lá em Samuel. E aí Absalão acaba morrendo pela espada de Joabe. Tragédia na casa de um homem de Deus. Por quê? Porque ele se silenciou e porque ele não tinha nada que estar naquela varanda daquela casa, olhando aquela mulher. Mesmo que ela estivesse, deveria ter saído daquele lugar. Mas no vacilo, se a gente tirar essa parte de Davi, você vai dizer assim, poxa, Davi era verdade. A palavra de Deus ainda fala de alguns homens como Jacó. E aí a gente tem uma história muito grande da história de Jacó. A gente sabe do conflito de Jacó com Esaú, da armação da mãe, uma casa dividida, a casa de Isaac, em que Isaac gostava mais de Esaú, e a mãe de Jacó, Rebeca, gostava mais de Jacó. Na casa de Isaac havia problema. Era uma casa dividida. A mãe, juntamente com o filho mais novo, ou gêmeos do outro, arma para enganar o pai, para que de alguma forma aquele filho recebesse a bênção. Ele é meu filho preferido. Isaac deixava a evidência que Esaú era o filho preferido dele. Jacó era aquele que ajudava a mãe dentro de casa. Esaú era o caçador, filho forte, marombado, saradão. Jacó deve ser aquele cara meio franzinho, meio gordinho, não corria a mãe, vai cansado. Não sei se ele era feio, mas eu sei que a mãe gostava mais dele. E a mãe armou, e aí essa divisão criou problema por 20 anos. O irmão mais velho Esaú queria matar Jacó. Homicídio dentro de casa. Porque Isaac não teve sabedoria. Interessante é que a mesma coisa vai acontecer com Jacó, porque ele vai amar mais a José, que era filho de Raquel, a quem ele tanto amou, que ele serviu por 14 anos. E ele vai deixar em evidência que amava José quando ele dá uma túnica listrada para José. E os irmãos ficam olhando. Ele é o caçula.
Simeão é mais velho. A lei diz que deve honrar o filho mais velho, não caçula. Mas Jacó, igual ao seu pai, deixou em evidência que ele amava mais aquele camarada lá chamado José. E parece que José também se achou, e aquilo ele foi visitar os irmãos justamente com aquela túnica. Provocativo José, não? Deus estava tratando de José também. Porque um homem não soube ter autoridade na sua casa, não teve sabedoria. Ele tinha 12 filhos e deixava em evidência de que ele amava o mais novo. Claro, ele teve 2 mulheres, ainda 2 servas, 4 mulheres que geraram filhos, na realidade. Depois a palavra de Deus fala de Judá. E aí você diga assim, Judá? Judá teve um caso com a sua nora. Está lá no capítulo 38, só essa parte, a história de Judá. Depois de tudo acontecido, ele tem um caso com a sua nora. E ele tenta fugir da responsabilidade. E aí a sua nora, na verdade, começa a mostrar para ele o cajado que ele deixou e seu chinelo. Era uma prova naquela época que você tinha um selo com a pessoa. Então aquele filho, que estão aqui justamente os filhos dele, Judá gerou de Tamar, que era só nora dele, Pérez, Zerá, e aí tem Esrom, Arão, Aminadab, e aí tem Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e aí você tem uma mulher aqui, depois tem essa Ruth, gerou a Obed. Interessante que Raabe e Ruth não são de Israel, e a Obed, e aí vem, a história vem contando até chegar que Jessé gerou o rei Davi, que a gente já conhece a história, até chegar em Salomão, que pediu sabedoria a Deus, que foi conhecido como todo homem. Mas é interessante que a história de Israel, de Salomão e de Davi, elas terminam com uma frase bem parecida, assim, morreu Davi farto de dias. E Salomão diz, na sua velhice, as suas mulheres perverteram o seu coração. E a palavra de Deus diz que Deus não iria tomar o reino de Salomão, mas a sua descendência sim. O reino seria dividido por um homem que resolveu, como diz Eclesiastes, curtir a vida, experimentar em tudo que tinha, viver a vida que tinha, fazer o que tinha, e justamente as mulheres ele trouxe adoração para Deus. E há quem diga, alguns estudiosos dizem que o templo tem tudo que foi trazido foram de povos idólatras, e a engenharia e o desenho também. Então Salomão, a gente pode pensar assim, mas um homem que teve a grandeza na história bíblica e que foi um rei sábio que escreveu provérbios e muitos cantares, e está registrado o Cantares dos Cantares, e que é o ponto de que uma rainha veio visitá-lo, mas um homem que a Bíblia não fala se ele se arrependeu dos seus pecados, se ele morreu convertido e crendo em Deus. E aí veio Roboão, aquele que não queria ouvir o conselho dos mais velhos e resolveu ouvir o conselho dos moços da idade dele, e dividiu o reino de Israel. Daí para frente, até hoje, continua. A palavra fala de mais homens e mais homens que estão aqui, mas eu queria falar de um homem. E tem homens que andaram com Deus, como no caso de Ezequias, Josias,
Zorobabel, que está aqui, mas existe uma aqui que se chama Manassés. Se você ler a história de Manassés, 1 Reis, capítulo 33, ele começou a reinar aos 14 anos, adolescente, como a maioria de vocês aqui. Manassés começou, a maioria de vocês. Tá bom. Ele começou a reinar e ele trouxe todos os deuses, a lua, o sol, para dentro do templo. Ele sacrificava filhos, os seus filhos. Ele ofereceu ofertas a Astarote e fez sacrifícios a Deus não, a outros deuses. Israel virou uma região idólatra pesada. Até que um dia Deus o pegou e tirou ele de Israel, levou ele preso pelas suas narinas, sendo humilhado pela cidade. E diz a palavra de Deus, quando ele orou ao Senhor, o Senhor lembrou da aliança, porque ele era filho de Davi. E trouxe ele de volta. E ele reconstruiu a cidade, refez o templo. Mas, quando você lê a história depois de Amnon, seu filho, parece que o que o pai ensinou, o filho vai fazer, não da mesma forma, mas ele vai fazer a mesma coisa do que o seu pai fez. Você que é pai, eu, nós podemos nos converter, Deus nos converte, pode ser com muito tempo, mas aquilo que os nossos filhos viram nós fazendo, nos viram fazendo, nós temos que orar e mostrar para eles que estava errado, senão eles vão acabar fazendo o que fizeram, que nós fizemos. O modo como nós procedemos e vivemos pode ter consequências para a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, porque a história fala a respeito disso. E aí a palavra de Deus nos chama a atenção de tantos outros. E aí Zorobabel foi aquele que a primeira leva, depois em Esdras, Neemias, e aí vai chegando, até que chega a uma pessoa que pode mudar a nossa história. O nome dele é Jesus Cristo. Talvez eu e você pensamos assim: pastor, depois que o Senhor falou, depois de tudo isso, eu acho que o que eu posso fazer para melhorar como pai, como marido, como homem na igreja, de vida piedosa, como foi no caso de Adão, que Deus fez no princípio com ele, colocou ele no jardim para que ele tivesse relacionamento com Deus, conduzisse a sua casa no caminho do Senhor, que andasse com o Senhor, mas ele não conseguiu fazer isso. Noé não conseguiu fazer isso. Abraão não conseguiu fazer isso. Jacó não conseguiu fazer isso. Davi não conseguiu fazer isso. Tanto outros homens não conseguiu. Parece que agora ficou a coisa mais impossível até então. Mas Deus nos deu a esperança para mim e para você como homem, para olhar para um homem. O nome dele é Jesus, o Cristo. Cristo quer dizer Messias, escolhido, ungido do Senhor e etc. Ele veio em forma de homem para dizer assim, para que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Não somente as mulheres, mas principalmente os homens, porque Ele veio na forma de homem. Para mostrar para nós que podemos ser como Ele foi, ou melhor, como Ele é. Para que nós olhemos não para fulano, cicrano, ou queremos uma referência humana para dizer assim, eu queria ser como esse pai, eu queria ser como esse pai, ou queria ser como esse homem. Mas que você e eu queremos ser como Cristo foi. A vida que Ele teve, o exemplo de vida que Ele viveu. Você é o sacerdote da sua casa. Você, como diz Paulo, pela purificação da palavra no capítulo 5, para que você santifique a sua esposa, é pela vida.
Você não pode provocar a ira do seu filho, porque você e eu, nós temos que viver de uma forma, da mesma forma que nós falamos, temos que estar vivendo. Eu não posso ser um crente na igreja e um cretino dentro de casa. Eu não posso de maneira nenhuma falar uma coisa que eu não viva. Eu posso falhar no que eu falo. E para isso Cristo veio ao mundo para nós. Para pelo lavar regenerador do sangue de Cristo, eu e você como homens tenhamos um homem de referência para a nossa vida. E este deve ser o homem que você deve se apaixonar. Este deve ser um homem. Se alguém perguntar para você assim: você ama algum homem? Alguém ama algum homem aqui? É isso, pastor? Que negócio é esse? Eu. Cristo é esse homem. O amor de Cristo deve estar em nós. E não tem nada demais você dizer para um homem que eu te amo. Não é te amo no sentido que você ama a sua esposa, mas no sentido que você ama o seu filho. Hoje, isso, andando em São Paulo, você vê algumas coisas, homem andando junto, abraçando, mas... Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, se um dia você estiver abraçado com o seu filho na rua, pode ter certeza que vão pensar que você... Não. Mas não deixe de andar abraçado com seu filho na rua. A gente acaba perdendo intimidade. Um homem precisa de outro para ajudá-lo, porque temos as nossas deficiências. E muitas vezes nós somos como Adão, nós vivemos em silêncio. Nós não falamos da nossa fraqueza, nós não falamos dos nossos desejos, nós não confessamos para outro homem, porque achamos que somos fortes. E a Bíblia diz que homem não é forte, sabia disso? 1 Pedro, capítulo de número 3, muitas vezes a gente... Primeira Epístola de Pedro, quando Pedro fala no capítulo 3, ele fala no versículo 7, ele diz assim: maridos, vós igualmente. Esse igualmente está também falando da mesma coisa que ele falou para as mulheres. E ele acrescenta mais: vivei vida como no lar, como discernimento, e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil, igualmente. Homem tem suas fragilidades. Nós não somos, podemos nos achar Superman, mas temos a nossa criptonita. Temos a nossa ponto fraco, nossas fraquezas, e precisamos reconhecer isso. E foi para isso que Cristo veio, para que a minha vida e a sua tenham esperança. Senhor, eu quero ser um homem igual ao Senhor, mas isso envolve envolvimento piedoso com o Senhor e com a palavra do Senhor, para Deus ir tratando a verdade. Seria bom que nós tivéssemos um acampamento de homens,
Só homem vai. Tem uma igreja lá em Aracaju, um pastor amigo meu, ele faz acampamento de homens. Ele leva os homens, e não é homens casados, é homem, adolescente, criança, jovem, homens casados, só homens. Lá eles vão tratar a respeito de homens, aí tem cabo de guerra, só brincadeira para homem. Negócio pesado. Ai, vai ser minha mãe. Fica em casa, dá um jeito, hein? Vai sujar meu sapato. Extensão. Só para homem, na verdade, para que o relacionamento dos homens mais velhos com os homens mais novos, e a gente tem que começar a tratar a criança como homem também. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nós, para dizer para mim e para você, para nós homens, claro que para todos o povo de Deus, mas para nós homens, que é o que nós estamos tratando aqui, tem esperança em Cristo, para que você seja um homem de Deus, um homem temente a Deus, um sacerdote da sua casa, um homem que ora pelo seu lar, que ora pela sua esposa, um homem que está pronto a se entregar e a morrer pela sua casa, um homem que é um leão, não um leão da selva, né? Porque infelizmente aquele figura lá não é boa, porque ele fica lá, a mulher vai caçar, leva os filhos, faz tudo e ele fica lá. Vida boa. Mas um leão diferente que luta pela sua casa, que é firme na sua palavra, que não volta atrás na disciplina dos seus filhos, que é presença viva na igreja do Senhor. Foi para isso que Cristo te chamou. Você é referência como um homem para os homens que estão vindo atrás de você. Mas a sua referência não está em você, está em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Estes homens que estão na genealogia de Cristo eram todos imperfeitos, mas um veio perfeito, e a partir dele, deste homem, é que eu e você fomos gerados para sermos a semelhança de Cristo. Vamos orar.